E a última, eu lendo o manifesto de 400 fiscais, ou seja, funcionários públicos que trabalham com a questão ambiental, falando que em função da última diretriz sancionada pelo Ministério do Meio Ambiente, que a fiscalização ambiental está comprometida, ela vai deixar de existir, porque não tem como cumprir o que está sendo colocado. Sim. Ou seja, já se faz uma política pública que compromete, não é isso, a sua execução, exatamente para ela não ser execuível e não cumprir o papel que ela tem que cumprir. Mas aí você fala, o professor, cita o exemplo do diretor da PF lá na Amazonas, que foi demitido depois que fez uma interpelação lá judicial. Na verdade, ele fez uma fiscalização, apreendeu milhares de metros cúbicos de madeira sem a documentação adequada, exigindo a documentação dos proprietários, ou seja, ele deu chance, se a madeira for legal, do proprietário reaver a madeira, né? E até agora ele não tinha obtido nenhum, e ele foi criticado pelo ministro falando que ele tinha feito apreensão de madeira legal. Ora, mas ele também fez uma notificação ao ministro. Aí, quando ele fez essa crítica, ele fez uma queixa-crime contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, não é isso? Relatando isso para os ministros do Supremo Tribunal Federal, né, que também são intensamente criticados pela comunidade de uma forma geral, e a gente tem que entender o seguinte: o problema não é o ministro, o problema é a estrutura que gera o Supremo que de repente a gente tem e que pode às vezes não representar o anseio que a comunidade tem, que isso é normal, isso faz parte do jogo democrático. Então, se está errado, o que se tem que fazer? Mudar o sistema, inclusive de escolha. Né? Vou dar um exemplo para você. Grandes universidades no mundo não definem um reitor. Como é que é definido o reitor? Eles fazem uma concorrência pública. Eles abrem a vaga de reitor e põem os critérios. Se o nosso quiser concorrer e atender os critérios, ele concorre. De repente pode virar o reitor de uma grande universidade estrangeira. Você está entendendo? Então, o que eles querem? É a habilidade da pessoa em fazer a gestão daquela unidade. O que se espera de um ministro do Supremo? Primeira coisa, tem que ser isonômico. Ele não tem que estar vinculado à religião A, B, C ou D. Ele não tem que estar vinculado a grupo A, B, C ou D. Terrivelmente não tem, né? Não é isso? Por quê? Ele vai decidir coisas, não é, que são extremamente importantes para o país e que às vezes não tem consenso. O Supremo é o limite, dele não passa. Não é? Então, o Supremo realmente tem que exercer esse papel. E a gente não pode ter essas idas e vindas, né? Eu decido uma coisa, você não concorda, decide outra. Não existe isso. A decisão tem que ser cumprida. É uma porque casa senão, só, né? A gente tem uma confusão, inclusive jurídica. Sim, mas aí, retomando aqui minha pergunta, citei o diretor lá da PF na Amazônia, que foi demitido, que ele, numa das entrevistas, falou que ele é funcionário concursado, ele tinha aquela obrigação e ele não tinha medo. E uma dos alvos do governo federal, agora vou falar especificamente, é contra o funcionalismo público. Como que você, aqui embaixo, no interior de Minas, recebe essas falas que a gente acha, algumas pessoas acham erroneamente que são apenas falas, mas não, tem muitas consequências. Muitas consequências danosas, né, e complexas. A primeira coisa, o funcionário público ele tem a estabilidade exatamente para evitar que o jogo político ele cerceie, ele iniba, ele intimide as pessoas. Então o delegado ele denunciou ao Supremo Tribunal e falou: se quiser me transferir para Roraima, para o Amapá ou para o Rio Grande do Sul, não faz a menor diferença, eu sou funcionário público, eu passei no concurso, eu não fui indicado por ninguém. Né? Então essa é uma fala extremamente importante. Então a estabilidade, Brenda, ela foi criada em função desses problemas que foram muito bem retratados na semana passada pela imprensa. Não é isso? Esse é um primeiro ponto. Segundo, quem está segurando esse país hoje é o funcionalismo público, porque vamos fechar os hospitais públicos por falta de enfermeiro, técnico, varredor, né, a faxineira. Isso. Como é que nós ficaríamos nessa pandemia? Se está morrendo 4.000 pessoas dia nessas últimas 2 semanas por falta de uma gestão adequada, por falta de uma união
entre os entes da federação, governo federal, governo estadual, governo municipal, não havia de mão dupla, não é? É porque esses funcionários estão segurando. A culpa do problema brasileiro não é do funcionário público. Funcionário público, você entra no Transparência Brasil, você sabe quanto ele está ganhando. Aqui dentro da universidade, não, o cara ganha uma fortuna. O cara aqui não ganha uma fortuna não, Brenda. A pessoa aqui entra, às vezes, 7 horas da manhã, tem colegas aqui, incluindo eu, que nós estamos aqui até 10 horas, 11 horas da noite trabalhando. Nós estamos aqui dentro produzindo ciência. Nós estamos produzindo, por exemplo, tecnologia. Nós estamos produzindo a tecnologia que vai desenvolver a vacina, por exemplo. Sim. Agora, como é que a gente faz isso sem bolsa para os meninos trabalharem? Claro. Como é que a gente faz isso sem um faxineiro para fazer a limpeza do prédio? Sem uma estrutura adequada. Como é que a gente faz isso sem uma estrutura de laboratório, Sim. sem equipamento? Sem os insumos, né? Os insumos. 2019, eu estive na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, fazendo uma visita técnica e fazendo parcerias dos laboratórios, né, que eu coordeno com do professor Eva Garrison, do Departamento de Geologia e Geografia lá da Universidade da Geórgia. Qual que é a diferença deles? Você entra num laboratório equipadinho, você vai para o laboratório seguinte, equipadinho, você vai para e tudo funcionando. Porque lá eu não preciso explicar para ninguém a importância daquele equipamento. Claro. Né? Eu não preciso explicar para ninguém a importância da pesquisa que está se fazendo. Quando você fala não tem que explicar para ninguém, até para a opinião pública não precisa ser explicado lá? Não precisa, porque a maior parte da população reconhece o papel da universidade. E lá eles ainda têm um problema, Brenda, porque há muito tempo atrás, essa estrutura, né, de pensamento neoliberal, ou seja, o capitalismo que a gente está inserido, destruiu as universidades públicas norte-americanas e criou as universidades privadas. Aí todo mundo aqui fica falando assim, vamos fazer isso aqui também. Agora, o que ninguém sabe é que o estudante lá, a maior parte, tem dívidas milionárias com o banco, com o setor financeiro para poder estudar. E não vai conseguir pagar. Porque não adianta, não tem espaço para todo mundo. Qual é o problema do funcionário público? Na minha opinião, é aquele funcionário público que tem um regime especial. Vou dar um exemplo. Sim. Por que os militares têm um regime especial num período de pandemia como esse? E eles vão ter aumento. Esse aumento não deveria estar sendo dado para o gari que está pegando o lixo contaminado de todo mundo, de hospital, não. Para o médico que está na linha de frente, para o enfermeiro que está na linha de frente. Ah, o professor não está trabalhando. Fica comigo um dia para ver qual é o meu trabalho com os meus colegas. Que a gente está dando aula síncrona, né? Ou seja, utilizando o meio digital, atendimento assíncrono. Eu estou lá no laboratório, mantendo o distanciamento, porque as pesquisas não param. A gente tem prazo. E nem podem parar. E nem podem parar. Agora, por que eles não cobram das pessoas que não cumprem o horário, das pessoas que ganham 10, 12, 15 mil reais por mês para assessorar essa turma e não faz nada? Por que não cobram o auxílio paletó? Por que o cara tem um auxílio paletó de 4, 5 mil reais, por exemplo, Brenda, e o nosso servidor mais baixo ganha salário mínimo? Aí você vai me remeter ao auxílio moradia do judiciário também. Isso é justiça? Isso é justo? Isso é um jogo corporativo. Aí esse pessoal que está lá andando de jato com o nosso dinheiro, comendo caviar, tomando vinho, porque as licitações estão aí. Ó. A mídia colocou esse ano e ano passado várias. Muito leite condensado. Por que não existe uma indignação por isso? O problema é o professor? O problema é o médico que está na linha de frente, é a enfermeira? Esse é o problema do país? Não, nosso país, o problema é muito mais crônico. Enquanto eu não tenho, vou dar um exemplo sobre isso, tá? Que está relacionado a tudo isso. O pessoal lá do INPE, dando corpo e a alma para desenvolver tecnologia que poucos países do mundo têm, por exemplo, lançaram o satélite Amazônia, para fazer monitoramento da Amazônia, tecnologia brasileira. Os militares compraram um microsatélite, que eles trabalham em órbitas diferentes, por 200 milhões. Será que não era melhor investir esse dinheiro no INPE e colocar um satélite nosso para comunicação, para vigilância, para monitoramento, não?